O Amor que Acende a Lua, por Rubem Alves, Editora Papiros, canal Le Conde. Estamos em lua crescente. Hoje a crônica se chama O Cemitério. No meu tempo de menino, a gente sabia mais sobre os mortos do que hoje. A gente sabia que os mortos não são todos do mesmo tipo. Eles se dividem em mortos bons e mortos ruins. A bondade dos mortos bons nada tem a ver com as qualidades morais do falecido. Morto bom é morto que fica morto, enterrado, não sai da cova. Vai para o outro mundo e fica por lá. Dele aqui só fica a saudade. Mas nós somos como as lagartixas que perdem o rabo. Logo um rabo novo cresce no lugar do velho. Assim é com a gente. Logo a vida volta à normalidade e estamos prontos a amar de novo. A saudade doída passa a ser só uma dorzinha gostosa. A ruindade dos mortos ruins nada tem a ver com as ruindades do falecido. Morto ruim é morto que, uma vez morto e enterrado, se recusa a ficar na cova. Morto ruim não se conforma com outro mundo, quer continuar morando com os vivos. Mas como ele não está vivo, fica se esgueirando pelas sombras, andando durante a noite. São assombrações. Sombras que dão medo. As casas dos vivos que os mortos ruins frequentavam ficavam mal assombradas. E ninguém comprava. Naquele tempo, os mortos tinham grande poder sobre o mercado imobiliário. Que isso acontecia, ninguém duvidava. Havia muitos relatos fidedignos e arrepiantes de aparições de mortos. Relatos esses que se faziam nas rodas de contação de causos, de noite na cozinha, à luz do fogo do fogão. Além dos mortos, almas desencarnadas que aterrorizavam só pelo susto, sabia-se também de uns tais zumbis, mortos-vivos que saíam das sepulturas e tinham olhos sem pálpebras. Quem tivesse de passar perto do cemitério tarde da noite, tratava de fazê-lo com os dedos em cruz e recitando rezas de esconjuro. Conto essas coisas sobre os mortos a propósito de algo que muitos consideram como virtude psicanalítica. Vou explicar. O inconsciente é um cemitério onde estão enterrados mortos bons e mortos ruins. Pois alguns há que imaginam que o ideal é a exumação de todos os mortos que se encontram enterrados inconscientes, inclusive os mortos bons, quietos e esquecidos. Isso eu contesto. Foi lição que minha analista de data me ensinou. Todo candidato ao exercício das artes psicanalíticas deve se submeter àquilo que se chama análise didática. Além de estudar a teoria da psicanálise, o noviço tem de ser analisado por um mestre. A minha analista foi uma sensível senhora de quem me tornei amigo. Coisa bonita essa. Que analista e analisando se tornem amigos que podem frequentar os mesmos lugares sem constrangimento, como pessoas normais. Ela me contou de uma experiência clínica. Analisava uma mulher. A análise estava chegando a lugares do cemitério onde havia muitos mortos bons enterrados. A bondade deles, como já expliquei, nada tinha a ver com a bondade deles quando vivos. Eram bons porque permaneciam mortos e esquecidos. A verdade era que haviam sido terríveis como vivos, mas já estavam esquecidos. O esquecimento frequentemente é uma graça. Muito mais difícil que lembrar é esquecer. Fala-se de boa memória. Não se fala de bom esquecimento, como se esquecimento fosse apenas memória fraca. Não é não. Esquecimento é perdão. O alisamento do passado. Igual ao que as ondas do mar fazem com a areia da praia durante a noite. Aconteceu, entretanto, que a analisanda começou a sentir o cheiro de morte que saía daquelas sepulturas. Teve medo. Quis parar. O rotineiro em situações assim é que o analista não concorde, que ele interprete o desejo do analisando como resistência à análise. Desviando-se do que seria o procedimento padrão automático,
Minha analista concordou imediatamente. Também ela já estava sentindo o cheiro de decomposição. Ela compreendeu que há mortos que devem permanecer enterrados. Ela comentou comigo, com um jeito respeitoso e delicado que sempre a caracterizou. Professor, há lugares na alma que devem permanecer intocados. Freud frequentemente usava imagens a fim de ilustrar suas ideias. Numa de suas conferências, ele se valeu da seguinte imagem. Repentinamente, um bêbado invade o salão e começa a gritar, impedindo o prosseguimento da conferência. O bêbado não atende aos apelos dos assistentes. O id ignora o que lhe diz o ego. Não sobra outro recurso. Entram os seguranças, agarram firmemente o bêbado que sai do salão dizendo palavrões e esperneando. O fator perturbador é retirado da consciência. A isso se dá o nome de repressão. Acontece que o bêbado, retirado do salão de conferências, foi deixado no saguão. E lá, ele continua a gritar. Embora ele esteja fisicamente ausente, seus gritos continuam a ser ouvidos, embora não sejam entendidos. Os assistentes não conseguem prestar atenção no que diz o conferencista. E o próprio conferencista não consegue pensar com clareza. Aí então o conferencista, percebendo que será impossível levar sua conferência até o fim se o bêbado continuar a gritar, pede que os seguranças tomem providências mais eficazes. A neurose é algo assim. Os sintomas neuróticos, ansiedades, fobias, sonhos, atos falhos, são os gritos não compreendidos de um dos moradores do albergue. Os seguranças o retiram do salão da consciência, mas não completamente. Se ele tivesse sido levado para bem longe, seus gritos não seriam ouvidos e tudo voltaria ao normal. Estaria enterrado no esquecimento. O bêbado gritando no hall do salão de conferências é morto ruim. O bêbado gritando bem longe, onde ninguém o ouve, é morto bom. Morto ruim, mal enterrado, que volta e continua a perturbar a vida, esse precisa ser exorcizado. Mas morto que não incomoda, esquecido, é morto bom, bem enterrado. Deve ser deixado como está. Se só os arruaceiros fossem expulsos do salão, seria ótimo. Mas não é isso que acontece. Os adultos expulsam as crianças, os sérios expulsam os palhaços, os medíocres expulsam os inteligentes, os infelizes no amor expulsam os amantes, os banqueiros expulsam os artistas. Não é de se espantar, portanto, que o Filho de Deus tenha sido morto e sepultado em nome da lei e da religião. Minha mãe me contava a história de um homem rico que ficou viúvo, ficando só com sua filha. Uma vizinha percebeu que seria bom casar com aquele homem e começou a manobrar para conquistá-lo por intermédio da filha. Case com ela, meu pai. Ela me dá pão com mel. Se eu casar, respondia o pai, ela lhe dará pão com fel. Mas o fato foi que a vizinha tanto fez que conseguiu o que queria. Casou-se com um homem rico. Mas, como é sabido, nas histórias infantis os pais viajam constantemente, deixando as filhas à mercê das madrastas. A madrasta começou a maltratar a menina. Punha-a para vigiar os figos maduros de uma figueira. E sempre que um pássaro bicava um figo, a menina era castigada. Até que ela, num ataque de fúria, mandou enterrar a menina viva. Enterrada, seus cabelos cresceram e apareceram na superfície da terra como uma exuberante relva verde. Voltando da viagem, o pai perguntou pela filha, e a madrasta lhe disse que ela havia partido numa viagem para local desconhecido. O pai, tolo, acreditou e foi cuidar dos cavalos. Pediu ao jardineiro que cortasse relva para os animais. Vendo a linda relva verde crescida,
o homem se pôs a cortá-la com seu alfange. Foi então que no fundo da terra se ouviu uma canção. Jardineiro de meu pai, não capine meus cabelos. Minha mãe me penteava. Minha madrasta me enterrou pelos figos da figueira que o passarinho bicou. Assustado, o jardineiro chamou o pai, que ordenou que cuidadosamente cavassem o local, e encontraram a menina, ainda viva. Tenho no meu escritório a reprodução de uma tela de Piero della Francesca. Cristo saindo do túmulo, enquanto os guardas dormem. Quando alguém espantado, pois todo psicanalista deveria ser incrédulo, me pergunta sobre o sentido daquela tela, eu respondo: enquanto dormem os seguranças do consciente, o divino que estava esquecido e sepultado em nós ressuscita. Muitas coisas divinas estão enterradas no inconsciente. Delas, o que se vê são os cabelos verdes voando ao vento. É preciso desenterrá-las. Que linda missão para um terapeuta!